Essa é a sua rádio Sementes da Boa Nova. A melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Como os nossos queridos ouvintes já sabem, né, de terças e sextas é uma alegria tremenda que podemos sempre trazer aqui irmãos diferenciados que estão batalhando aí pela divulgação da doutrina espírita e hoje em especial, diretamente do Canadá, o nosso irmão César Santos. Boa noite, César, tudo bem? Boa noite, Mário, boa noite, Vera, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês, é uma alegria. E hoje a nossa companheira Vera, que está conosco. Boa noite, Vera. Boa noite, Mário, boa noite, César, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Isso é uma maravilha, né? A tecnologia tem esse lado muito legal da gente poder estreitar aí relações através do encurtamento das distâncias pela via tecnológica, né? Então, nós temos que, de alguma forma, agradecer aí a pandemia por ter dado essa oportunidade para nós de nos achegarmos mais com esses irmãos, e hoje, em especial, com o nosso irmão César. Todos nós, né, temos aí já um certo conhecimento a respeito da doutrina espírita, mas é importante que a gente faça essas divulgações, porque cada vez que a gente tem oportunidades como essa, né, a gente melhora um pouquinho no nosso conhecimento. E eu vou pedir para a Vera para que ela possa nos dizer a respeito das nossas atividades pela internet. Vera, por favor. Pois não. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. O Centro Espírita Joana de Ângeles tem uma programação semanal de segunda a sábado às 20 horas. Segunda-feira, estudo do Livro dos Médiuns. Terça-feira, 17 horas, programa Evangelho no Ar. Às 20 horas, palestra. Quarta-feira, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, turma da noite, e estudo do Livro dos Espíritos. Quinta-feira, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, turma da tarde, e estudo do livro O Céu e o Inferno. Sexta-feira, palestra, e sábado, programa Fonte Cristalina. Sempre transmitida pelos nossos canais. Facebook, www.facebook.com/Sementes da Boa Nova. No YouTube, www.youtube.com/C/Sementes da Boa Nova. E pela rádio web, www.sementesdaboanova.org/rádio web. As transmissões ficam gravadas em nossas páginas do Facebook e YouTube e podem ser acessadas a qualquer momento. Temos um atendimento fraterno. Estamos fazendo atendimento fraterno virtualmente. É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou pelo Messenger, na nossa página do Facebook. O próximo encontro do Clube de Leitura, que é a nossa outra atividade, este mês será no dia 24 e será online. Discutiremos sobre o livro Recordações da Mediunidade, escrito por Ivone do Amaral Pereira. Quem quiser participar, é só entrar em contato, mandando uma mensagem para o nosso WhatsApp 12 99613 2114. E temos também 2 livros psicografados aqui em nossa casa,
psicografia do médium Mário Mazei, pelo espírito irmão Metelo. O primeiro livro, Galienos Augustos, e o segundo, A Abadia de Aragosa. Estão à venda pelo nosso site www.sementesdaboanova.org/loja. Agora eu vou ler para vocês uma psicografia feita aqui em nossa casa, recebida aqui em nossa casa. Chama-se Qual será a sua escolha? Qual estrada pretende seguir? Qual o rumo irás tomar? A vida é repleta de escolhas, como são naturalmente as vossas consequências. A porta larga da parábola representa a infinidade de caminhos que a vida na Terra oferta. E neste turbilhão de informações, sentimentos e sensações, o homem mergulha e confunde-se, a tal ponto de obliterar-lhe o raciocínio sensato e lógico, induzindo-o, muitas vezes, à tomada de decisões esdrúxulas e usurpantes. Contudo, a porta estreita representa o sacrifício e a necessidade ultriz de domar suas más tendências, direcionando-o a patamares superiores, a exigir-lhe na contrapartida esforço e sacrifício para tal desiderato. Caminhar na retidão denota evolução moral e conquista superior a resistir às opressões do mundo. Jesus afiançava que aqui na terra o homem colheria aflições, conquanto também exortasse a possibilidade da vitória, desde que nos orientássemos através do seu evangelho. Muitos irmãos tombam pelas estradas devido aos atalhos perigosos que elegem. Contudo, as quedas e os fracassos permitirão, em futuro não muito distante, maiores experiências e embasamento para novas conquistas. E nesse devenir, caminha a humanidade para a glória celeste. Jesus é e sempre será a verdade, o caminho e a vida. Sua estrada torna o fardo leve e o jugo suave. Qual será a sua escolha? Agora, vou fazer com vocês a prece inicial. Elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Guia, pedindo que os benfeitores espirituais deste trabalho nos envolvam com todo amor, para que possamos assimilar os ensinamentos desta noite, e que possamos refletir e colocar esses ensinamentos em nossa vida diária. Em especial, pedimos pelo palestrante da noite, que ele seja envolvido com todo amor e discernimento pela espiritualidade de luz, e que possa nos transmitir palavras de ânimo, conforto e aprendizado. E para iniciarmos, faremos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. O nosso convidado desta noite é o César Sátiro Santos, conferencista espírita, presidente do Centro Espírita Chico Xavier, Sherbrooke, Canadá, professor de Química e mestre em Ensino de Ciências, autor de 2 livros didáticos, Rico ou Pobre, uma questão de educação, da editora Autores Associados. Ensino de Ciências,
Abordagem Histórico-Crítica, da editora Autores Associados. O tema da palestra, Prudência, que será transmitido diretamente de Quebec, no Canadá. Seja bem-vindo, César, todo seu. Obrigado, Vera. Obrigado, Mário. Obrigado a todos os nossos amigos do Sementes da Boa Nova. É uma alegria muito grande para nós estarmos hoje com vocês. Estamos, como o Mário disse, né, falando diretamente do Canadá, e isso é uma das maravilhas da tecnologia do nosso tempo, que nós possamos abraçar nossos irmãos, não importa onde, né, neste mundo, e partilharmos conhecimento, partilharmos experiências, partilharmos a alegria de sermos cristãos, espíritas cristãos. Então, nós, nesta noite, escolhemos como tema um assunto que tem um aspecto bastante simples, mas que implica, na verdade, muita coisa. Nós vamos vivendo, nós vamos aprendendo, né? E num certo momento nós descobrimos que precisamos entender um pouco a vida, entender o que estamos fazendo aqui, entender o propósito da nossa existência. Talvez nesses tempos de pandemia isso tenha ficado muito evidente, porque nós estamos sendo confrontados com a nossa própria interioridade, com a nossa própria realidade espiritual. E estamos sendo obrigados a refletir, a pensar naquilo que temos acumulado, naquilo que guardamos, naquilo que possuímos. E muitas vezes vemos que nossa despensa espiritual está vazia. Nós não acumulamos muita coisa e isso nos faz refletir sobre a necessidade de agirmos, sobre a necessidade de sermos mais proativos, de realmente encararmos a nossa espiritualidade com mais seriedade. E em momentos como este, nós vemos que a vida pode ser muito breve, ela pode terminar de um momento para o outro. Muitas famílias estão perdendo seus entes queridos. Nós não conhecemos o nosso compromisso kármico, não sabemos o que nos espera. E tudo isso nos faz pensar, nos faz refletir, nos faz ficar atentos, nos convida à prudência. Na verdade, no livro Celeiros de Bênçãos, Emmanuel, ele fala, vocês muitas vezes nos perguntam por que nós enviamos tantas mensagens, por que nós estamos tão interessados assim em que vocês encontrem o caminho. É como se nós estivéssemos, né, ele não diz com essas palavras, mas ele quer talvez responder à questão: por que toda essa preocupação com as nossas vidas, né? Como se nós perguntássemos para ele: por que nos enviar tantos livros, tantos conselhos, tantas mensagens? E Emmanuel diz: é porque muitas vezes nós sabemos o que vos aguarda, nós sabemos o que está no fim do caminho. E quando nós chegamos, né, passamos pela travessia do desencarno e nós constatamos muitos irmãos nossos chegando aqui em estado de loucura, em estado de completo desequilíbrio, porque nós chegamos sem nada, absolutamente sem nada. Nenhuma reserva espiritual capaz de manter a nossa estabilidade, nenhuma reserva espiritual capaz de nos dar a paz de espírito. Então, a morte, que muitos pensavam ser o fim e a tranquilidade, o descanso eterno, se transforma no inferno, porque nós temos ali uma situação de estresse, de dificuldade, de desequilíbrio. Chegamos ou muito apegados aos nossos familiares, aos nossos pretensos amores, aos nossos bens, às nossas paixões políticas, às nossas paixões pelo poder, pelo dinheiro, por pessoas, aos nossos prazeres, e, diz ele, num estado de loucura contaminante.
ou seja, que pode se transmitir a outros, porque espíritos desequilibrados, pelo processo de influência mediúnica, pode contaminar outros. Então, nós vemos em períodos como este que nós estamos vivendo, que mais que nunca é necessário que nós entendamos o propósito da nossa vida. Que nós entendamos o que é que nós estamos fazendo aqui. Qual é o objetivo da nossa existência. E a doutrina espírita, ela nos ajuda de uma maneira muito interessante com isso, porque ela nos faz ver, ela nos faz perceber que o foco da nossa existência não é a vida material. Jesus nos dizia, né, vivei no mundo sem ser do mundo, dai a César o que é de César. Então ele nos convidava a sermos cidadãos plenamente do mundo, mas a não sermos do mundo. Que a nossa prioridade de vida não estivesse no mundo e nas coisas do mundo. E se nós vivermos desta maneira, a passagem, né, o período de trânsito para o plano espiritual talvez se faça de uma maneira mais tranquila, mais equilibrada, mais pacífica. Há espíritos que descrevem, né, a passagem para a vida espiritual, dizendo para aquele que cumpriu seus deveres, é como dormir e acordar em outro lugar. É o repouso depois da luta, é a tranquilidade depois dos combates. Mas para aqueles que não cultivaram a espiritualidade, para aqueles que viveram apegados ao mundo, né, e às coisas do mundo, é um processo de dor e um processo difícil. E este apego, o próprio apego à matéria, nos leva a uma desencarnação turbulenta, difícil, complicada. Então, nós começamos a ver que a prudência, a primeira prudência que nós temos que ter, né, é primeiro compreender que a prudência é essa capacidade nossa de prever eventos, de agir de maneira preventiva, de nos prepararmos para aquilo que está por vir. Então, a nossa grande viagem, a grande viagem que nós temos que fazer, ela está por vir ainda. Mas há uma que nós já estamos fazendo, que é a viagem da nossa vida, é a viagem da nossa existência. Cada dia são alguns quilômetros andados, né, na direção da passagem. Né? Nós entramos por um caminho, né? Viemos ao mundo pelo nascimento, pelo parto, pela reencarnação, e sairemos daqui pela desencarnação. E entre essas duas passagens, que nos trazem do plano espiritual para a matéria e da matéria para o plano espiritual, nós temos um grande caminho a percorrer, que é o caminho da nossa edificação espiritual. E Jesus, ele compreendia e compreendeu muito bem isso, né? Porque nós nos lembramos, esses dias tivemos a oportunidade de comentar, quando ele dizia, né, que aqueles que ouvem a palavra do Evangelho, aqueles que ouvem suas palavras, dizia ele, e as praticam, este é como aquele homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, vieram as chuvas, vieram os vendavais, e a casa ficou de pé. Aqueles dentre vós, disse o mestre, escutam as minhas palavras, mas não as praticam, são como o homem nécio, imprudente, né, que constrói a sua casa sobre a areia, e quando vêm as tempestades, quando vêm os tormentos, os problemas, as dores, as dificuldades, a casa não fica de pé. E nós estamos vendo hoje muitas casas ruírem, espiritualmente falando. Porque neste tempo de pandemia, nestes momentos difíceis pelos quais passamos, e olha, a vida já é difícil sem pandemia, né? Nós falamos muito dessa pandemia como se fosse uma coisa muito extraordinária e, sim, é uma coisa diferente que está acontecendo, mas a humanidade enfrenta lutas e dores e problemas todo dia, todo tempo. Essa é só mais uma a mais. Que testa, né, exatamente a nossa capacidade de, finalmente, olhar para o lado espiritual da vida. Mas nós enfrentamos lutas todos os dias, a perda de entes queridos, a pessoas que nós estamos vivendo um momento em que
E mesmo em países muito estáveis e ricos, como os países do norte do planeta, o número de depressões tem aumentado enormemente, mas isso já vinha acontecendo. A pandemia só piorou as coisas, mas isso já vinha acontecendo. Depressões, pessoas que estão tirando licença do trabalho porque não conseguem mais, pessoas que estão afetadas por problemas mentais sérios, que precisam de acompanhamento médico, remédios, e nós vamos vendo que estes países baniram a espiritualidade. É muito interessante que são países que foram construídos por cristãos, como o Canadá, por exemplo, de onde eu vos falo, e muitos países da Europa, né? Todos os países da Europa foram construídos pelos cristãos. Mas o cristianismo foi sendo evacuado, foi sendo colocado para fora, e hoje nós vemos que esse vazio espiritual está cobrando um preço muito alto dessas populações. Porque em momentos de crise você não tem amparo, em momentos de crise você tem um olhar que alcança até onde a matéria vai. E isso é muito limitado para nós. É como se você mancasse o tempo todo, tivesse uma perna, né, e funcionando, e a outra que está perfeitamente saudável, você amarrou para trás, né, passou uma fita adesiva e não usa porque decidiu não usar. E aí, num certo momento, você começa a sentir dores, sentir desconforto, sentir que não está bem, que alguma coisa não vai bem, e você cai muito fácil. Mas é lógico que cai muito fácil, né? Porque nestes países nós temos dado a César o que é de César, mas esquecemos o que é de Deus. E esquecemos nossas almas, esquecemos de cuidar das nossas almas. Então, nós vemos que mesmo as religiões tradicionais estão sob teste, porque elas não são capazes de responder à altura a eventos dessa natureza. Por que que Deus nos faz isso? Por que que nós passamos por isso? Qual é o propósito disso tudo? A doutrina espírita tem respostas para isso. Então, nós que conhecemos a reencarnação, nós que conhecemos a imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos, e sabemos que o universo é povoado por outras civilizações, que sabemos que Deus está no comando, nós temos razões para viver com equilíbrio. Porque nós sabemos que estamos passando por provações, essas provações fazem parte do nosso aprendizado, e nós começamos a nos preparar para a viagem. Então, imaginemos a seguinte situação, imaginemos uma pessoa que vai viajar para um país distante. Essa pessoa, ela começa a se preparar. Então, você precisa se informar, primeira coisa, né? Você vai para a Europa, para um país qualquer. Você vai para a Islândia, para a Suíça. Bom, como é que é esse país? Como é que é a língua? Quem mora lá? Qual é a cultura? Como eles vivem? O que eles comem? O que eles fazem? Qual é o dinheiro? Então, nós começamos a nos informar. Isso é prudência. Imagine uma pessoa que vá para esse mesmo país e decida simplesmente ir. Eu conheço um caso, né? Tem um amigo que um dia chegou para nós e disse, eu vou para a França. E eu disse para ele, eu também vou, um dia eu vou sim. Ele falou, não, eu vou essa semana, eu já vendi minha moto, vendi isso, vendi aquilo, estou indo para a França. Mas como é que você vai fazer? Você não fala língua, nada? Ele falou, eu dou um jeito. E ele deu um jeito, mas sofreu muito, né? Porque você chega num país que você não conhece nada, você sequer é capaz de pedir um pão, né, um café com leite, porque você não fala a língua. Então, você poderia se poupar esse sofrimento se planejasse. Nós, quando chegamos no plano espiritual, nós estamos fazendo a grande viagem, né? E para essa grande viagem, nós temos que nos preparar, nós temos que ter bagagem, nós temos que ter recursos, nós temos que falar a língua deste lugar. Por exemplo, a língua do plano espiritual é a densidade do nosso perispírito. Ninguém engana no plano espiritual. Você vai estar exatamente onde está. Você não compra posições no plano espiritual, né? Nós temos muitos irmãos que, infelizmente, acham que vão chegar lá e vão negociar uma posição.
Isto não existe, né? Então, quando nós começamos a nos informar e a ver que a vida nossa no plano espiritual exige verdade, a nossa chegada no plano espiritual exige autenticidade. Ninguém engana ninguém. Se nós fazemos tipo de santo, no plano espiritual, nós não vamos enganar ninguém. Os espíritos já sabem quem nós somos. Nós sabemos quem nós somos. E nós estaremos exatamente onde nós construímos a nossa morada interior. Então, quando Jesus dizia que o homem prudente é aquele que constrói a sua casa na rocha, ele estava nos dizendo: construa a sua casa onde ela possa sobreviver a todos estes trâmites da vida e ao dia final da sua vida. Construa sua casa nas bases sólidas das leis divinas, das leis do Evangelho. Construa a sua casa sobre as minhas palavras. E aí você estará sólido para enfrentar as tempestades, sejam elas quais forem. Então, notem que o homem prudente é aquele que se prepara. Mas o que é que vocês achariam de um homem prudente que fizesse o seguinte? Ele se informa sobre o país. Ele se informa tudo. Você pode perguntar para ele a história do país, ele vai te informar. Mas aí passa um ano, ele não viajou. Passa 2, ele não viajou. Passa 3, ele não viajou. Aí, um momento, a gente vai perguntar, né? Mas, meu irmão, você já se preparou tanto, você não vai finalmente para esse país? Ah, não vou. Então, o prudente que não executa o plano, ele não é prudente. Ele é prudente só pela metade. Porque Jesus dizia que prudente é aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática. Então, o prudente é aquele que, sim, ele ouve, ele se informa, ele conhece, ele lê, ele sabe, mas ele põe em prática. Então, a construção da nossa casa interior, é óbvio que ela não é fácil, porque nós temos que viver nesse mundo, mas não ser deste mundo. É difícil. Nós temos que viver todo dia essa dicotomia, essa separação. Temos que cumprir nossos deveres como pai, como mãe, como filho, como cidadão, temos que ir votar, temos que construir, temos que ir ao supermercado, porque nós temos um corpo físico. Mas, ao mesmo tempo, nós somos uma alma. E precisamos cuidar dessa alma, enquanto cuidamos da nossa vida física. Mas é este exercício que faz parte do trabalho. É aí que nós mostramos que somos capazes de cavocar na rocha. Porque Jesus usa um exemplo muito interessante, hein? O homem prudente é aquele que se prepara para as tempestades. Mas para isso você tem que cavocar na rocha. O homem imprudente é aquele, ele não pensa no amanhã. Ele quer já. Então ele quer ter uma casa bonita já. E para ter essa casa bonita, leva muito tempo para cavucar na rocha. Fazer os alicerces de uma construção na rocha não é fácil. Às vezes você tem que usar dinamite. E o que é que nós temos que dinamitar nessa construção? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Então, abrir uma casa na rocha exige muita determinação, exige muita vontade, exige muita certeza de que nós temos compreensão perfeita dos destinos que nos aguardam. E isso não é fácil, porque nós vivemos no mundo, mas não podemos ser do mundo. Nós somos de Deus. Nossa pátria não é essa, nós estamos provisoriamente aqui. E nós, quanto mais tivermos consciência disto, melhor. Porque nós vamos começando, nós percebemos que o espírita verdadeiro é aquele que começa a simplificar a vida, já notaram? Ah, fulano, compra um carro novo. Não, tá bom esse aqui, eu vou dar uma ajeitadinha nele, mas tá bom. Não é que a gente não queira melhorar. Se você estiver precisando, você vai comprar. Não, eu preciso, porque eu preciso me locomover, viajar, preciso fazer, eu uso muito carro, mas você já não compra mais para fazer aparências.
Você compra se estiver precisando. Ah, fulano, vamos construir uma casa? Ah, não, eu vou fazer uma simplesinha mesmo, porque nós não queremos perder tempo. Nós não queremos ocupar o nosso tempo precioso, porque nós estamos cavando na rocha, e isso leva muito tempo. E nós não podemos fazer as duas coisas. Então, o imediatismo deste mundo nos convida à aparência, a viver de aparências. Pareça bonito, pareça chique, pareça rico, né? Ou se você for, tudo bem, mas não só seja, apareça, né? Para os outros como sendo. Então, nós vemos que é um mundo de aparências, que nos convida a aparecer, não a ser. E nesse afã de parecer, de estar, né, diante dos outros, nós construímos rápido, sem bases sólidas. E quando vêm as dores, quando vêm as pandemias, quando vêm as lutas, quando vem o sofrimento, nós começamos a sentir que não temos base. E notem, meus irmãos, ninguém pode construir a casa de ninguém. Nós podemos ajudar as pessoas nas crises, e elas podem utilizar as crises para entender que não construíram na rocha. E podem começar imediatamente a construção. Então, são os nossos irmãos que muitas vezes encontramos pelo caminho, que vêm para o centro espírita, descobrem, percebem, mas também percebem que há um trabalho a ser feito. E muitas vezes nós estamos tão viciados nas coisas do mundo, tão viciados no jeitinho, em comprar, né, um acesso rápido, que nós já perguntamos, mas sabe, assim, não tem um jeito de resolver tudo isso? Se eu fizer isto, se eu fizer aquilo, e tem gente que chega, né, a propor a compra, né, da mediunidade do médium da casa, e se eu der uma doação aqui para casa, você não pode receber uma carta desse ente querido meu que foi embora, porque nós estamos viciados na negociata do mundo, e nós não negociamos. Se nós já nos informamos o suficiente sobre a pátria para a qual nós vamos viajar, não há negociatas, há verdade. E a verdade tem que se estampar na nossa face, tem que se estampar no nosso dia a dia, tem que se estampar na nossa coragem de reconhecer os nossos erros, porque nós erramos. E dizer para as pessoas que nós amamos, olha, eu errei, né, me perdoem, não farei mais, vou me corrigir, vou construir, vou refazer. Temos que ter a coragem de aceitar que não sabemos tudo, que precisamos aprender. Temos que nos recolher por prudência ao abrigo dos nossos benfeitores espirituais, porque nós somos muito frágeis. E enquanto a nossa casa não estiver pronta na rocha, nós precisamos da casa do Cristo. Nós precisamos do abrigo, né, do Mestre e dos nossos benfeitores, até que um dia nós mesmos possamos ser, né, aquela árvore frondosa que ele dizia, né, que pode abrigar os pássaros e alimentar as pessoas. Mas, enquanto isso, nós precisamos de ajuda, precisamos de amparo, precisamos ter a humildade de procurar a ajuda dos nossos benfeitores e não impor condições a eles. Porque isso é uma coisa que nós temos que perder, né? Nós achamos que ir para o centro espírita é como ir para a loja, como ir para o emprego, para a nossa empresa. Nós vamos negociar e impor condições. Nós não impomos condições aos espíritos superiores. Nós somos livres para aceitar as condições necessárias para ficar ali e para progredir. Mas eles não se submetem às nossas condições. Então, nós temos que entender isso e ter humildade. Somos livres. Mas se aceitarmos o caminho, eles nos ajudarão. Eles nos protegerão. Eles nos ensinarão aquilo que nós precisamos para caminhar com segurança. Porque quando você não tem luz própria, você precisa da luz alheia. E o que é a doutrina espírita para todos nós? É a luz que nós precisamos. E é muitas vezes a luz que um companheiro de trabalho vai segurar, né, enquanto caminhamos, e mais à frente será outro, e em alguns momentos seremos nós que seremos a luz para alguém, porque é este o sentido de caminharmos juntos, né? Me lembro de um comentário que fizemos esta semana, que Paulo de Tarso, ele é buscado, né, por Jesus às portas de Damasco, mas Jesus não fica fazendo uma palestra de 3 horas para ele. Paulo é muito objetivo, né? Senhor, eu estou em crise, estou de joelho, estou literalmente cego. O que é que o Senhor quer que eu faça?
vá até Damasco e procure Ananias. Então Jesus diz ali, Jesus poderia ter curado Paulo, hein? Tirado a cegueira dele. Mas ele precisava da cegueira, porque ele precisava entender a humildade. E nós temos a ilusão de ver, nós não vemos, espiritualmente nós somos cegos. Mesmo com mediunidade, nós vemos muito pouco do que se passa ao nosso lado, no nosso campo energético, na energia das pessoas, naquilo que nos cerca. Então, nós precisamos da luz do Cristo. E Jesus diz a Paulo, vá até Tarso, e até Damasco, e procure Ananias, e ele te dirá o que fazer. Para dizer a Paulo, nós precisamos uns dos outros, se ajudem. Eu posso vir aqui te resgatar, mas agora vá, viver com seus irmãos e aprender com eles o que você precisa aprender. E Paulo de Tarso, humildemente, se submete a uma renovação de vida, a uma reestruturação, uma reengenharia da sua personalidade, que leva 2 anos. E quando ele finalmente volta, a Jerusalém, é um homem completamente transformado. Seu aspecto era diferente, as barbas longas, magro, os olhos fundos, mas brilhantes, vivos, de quem havia finalmente enxergado. E é este, o nosso propósito dentro da doutrina espírita, enxergarmos a luz. Mas não basta enxergar a luz, nós temos que usá-la para caminhar o nosso caminho. E temos que usar a prudência de nos prepararmos para a grande viagem. E não adianta chegar nas vésperas da viagem. Como é que você arruma suas bagagens na véspera da viagem? Não é possível. Então, todo dia nós estamos morrendo um pouco e nascendo um pouco. Porque todo dia é um dia a mais na direção da eternidade e um dia a menos na nossa vida material. Mas é a mesma vida, meus irmãos. Quantas vezes nós já entramos e saímos da carne? Quantas vezes nós já fizemos esse caminho? Então, nós estamos repetindo esse caminho porque o objetivo é entender o que precisamos entender. É abrir os olhos, abrir a alma, entender que nós estamos nesse mundo com um propósito, e o propósito é nos entregarmos completamente ao Cristo. É sermos aqueles que nos preparamos para o dia do casamento da nossa alma com o noivo divino, com o mestre divino. E Jesus, na parábola das virgens nécias, vai nos dizer isso, O noivo chega no meio da noite e algumas estavam esperando. Tinham lâmpadas com óleo para sair no meio da noite. E outras não tinham. E lá ele diz, estejam preparados, vocês não sabem o dia e a hora do casamento. O noivo vem quando ele quiser vir. Mas ele vem. E se nós não estivermos prontos, ele segue adiante. É o símbolo do casamento divino, é o símbolo da realização espiritual das nossas almas. Então, nós temos que ter óleo nas lâmpadas. Nós temos que estar prontos, porque ele pode vir no meio da noite, na hora mais escura. E quando é que nós descobrimos a luz na nossa alma? Não é quando tem brisa, não é quando tudo está bem. Quando é que nós descobrimos se já adquirimos a preciosa fé? O Cristo falava que mesmo que ela fosse pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, ela poderia sacudir o mundo. Nós descobrimos se temos isso na hora escura das dores, na hora escura dos sofrimentos, na hora escura em que as tempestades caem sobre as nossas vidas, em que nós perdemos seres queridos, em que nós erramos e temos que recomeçar e ter a humildade de entender que ainda não somos grandes. Na hora dura em que somos traídos por amigos ou pessoas queridas, em que vemos entes queridos fazendo besteiras, bobagens,
que vão levá-los ao sofrimento e à dor, e não podemos fazer coisa alguma senão orar por eles. Então, quando somos atacados, né, por criaturas obsessivas, quando somos atacados por doenças inesperadas, nestes momentos, na hora escura da noite, é que nossa fé é testada. Então, Cristo dizia, sede prudentes, né, construir a casa na rocha da fé, na rocha do conhecimento espiritual, na rocha da prudência espiritual. Mas não pode ser a prudência de quem se prepara infinitamente e nunca viaja. Tem que ser a prudência de quem se lança no caminho, de quem realiza, de quem ousa. Mas o Cristo nos deixa claro, nós temos a escolha de onde vamos construir a nossa vida. Notem que isso para os jovens, né, daria toda uma conversa aqui, hein? Nós vamos construir para as aparências? Nós vamos construir para os outros? Embora não sejam só os jovens, né? O jovem passa por esse período naturalmente, mas tem muitos adultos vivendo para os outros, vivendo para as aparências, vivendo para a opinião de terceiros. E o Cristo está nos convidando a viver autenticamente, a termos vida, mas vida em abundância. E ele nos dizia, o dia que vocês forem meus discípulos, eu vos enviarei como ovelhas entre lobos, mas sede prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. Então, notem, meus irmãos, que o Cristo, ele nos deixa muito claro, né? Sede prudentes, atentos, como as serpentes. As serpentes estão sempre atentas. Desculpa. As serpentes estão sempre atentas aos ruídos, a tudo aquilo que acontece, a tudo que se passa, porque elas sabem, né, que há predadores. E nós, espíritas, nós sabemos que há predadores. O trabalho do bem no mundo não é um trabalho fácil. Há uma disputa, meus irmãos, por cada milímetro de terreno. O confronto entre o bem e o mal não é uma teoria, é uma realidade. Essa luta se passa dentro das nossas almas e fora das nossas almas, no mundo exterior. Nós vemos pessoas boas sendo desviadas, derrubadas, enganadas, presas em armadilhas perigosas, obsessivas. A doutrina espírita é uma bênção porque ela nos descortina este mundo que nós não vemos, mas que é nosso mundo. Porque é o mundo da nossa alma. Nós estamos no corpo pela necessidade de trabalho, de aprendizado, de evolução, mas nós somos um espírito, vivemos plenamente a vida de espírito. Mas a matéria tem um peso muito grande e nós temos lampejos do que se passa do outro lado e nós sabemos que há uma disputa por nossas almas. E o Cristo pagou um preço altíssimo por nós. Essa visão que os nossos irmãos católicos têm, uma visão muito correta e muito bonita. Ele pagou com sangue, com sacrifício, o resgate das nossas almas. Mas nós temos aquilo que se chama síndrome, né, de Estocolmo. Nós fomos raptados pelo mal e passamos a amar o mal. E aí, quando abrem as portas e o sujeito o mal que nos raptou diz, olha, a porta está aberta, teve um maluco aí que veio e pagou o teu resgate. A gente diz, não, mas está tão bom aqui, deixa eu continuar aqui. O maluco pagou, mas ele não era um maluco, era um mestre de luz, e sabia pelo que estava pagando, sabia que cada alma é preciosa, e ele pagou com amor, pagou com ternura, mas nós somos prisioneiros voluntários. O resgate está pago. E qual é o resgate? É a mensagem. Abram os olhos, vocês são filhos de Deus.
Entrem na posse da herança divina que o Pai reservou para vocês. Brilhe a vossa luz, nos diz ele. Brilhe a vossa luz. Saiam das trevas, aceitem a luz, aceitem a herança que o Pai reservou para vocês, a herança do amor, a herança da felicidade. Brilhe a vossa luz. É a escolha nossa. O resgate foi pago, porque quando ele veio, deu sua vida, né, assinou o documento do Evangelho, que é um documento belíssimo, mas ele assina com seu sangue. A mensagem que ele nos deixa foi assinada com o seu sacrifício, para dizer: eu não estou brincando. Não brinquem. Sejam prudentes, cuidem das vossas almas, cuidem da educação dos vossos filhos, mantenham as casas espíritas funcionando, comuniquem a mensagem a todas as pessoas, sejam pequenos postes de luz iluminando o caminho de outros. E se você não pode ser a luz, seja a lâmpada, porque a luz é do Cristo e pertence a Ele. Então, meus irmãos, nós estamos inseridos neste grande combate espiritual pelas nossas almas. O Cristo já nos libertou, ele já nos disse o que fazer, ele já nos deu a mensagem, e não bastasse isso, ele tem nos enviado a cada século grandes mensageiros, e não bastasse isso, ele nos envia o Consolador prometido, aquele que estará conosco por toda a eternidade, porque é uma doutrina, é um conhecimento, nos descortinando o universo espiritual. Nós não estamos mais cegos, nós não caminhamos mais no escuro, mas nós temos que ser sérios. Não dá para brincar, não brinque com o mal é perigoso, o mal nos aprisiona, o mal nos escraviza. Nós temos que ter a atitude daqueles homens e mulheres que, quando encontraram Cristo, literalmente venderam tudo, no sentido de entregaram toda a sua vida a Ele. Porque não há ninguém que possa cuidar das nossas almas, não há ninguém a quem nós possamos entregar as nossas almas. Ninguém é capaz de cuidar das nossas almas, senão Cristo. Ele é a presença de Deus no mundo, ele é o nosso mestre, aquele que pagou um preço altíssimo por cada um de nós. Então, nós não caminhamos mais na cegueira, a doutrina espírita é uma luz abençoada no nosso caminho. Nós compreendemos a imortalidade, compreendemos quem nós somos, compreendemos o que estamos fazendo aqui, compreendemos o que viemos buscar, compreendemos a dor, compreendemos o papel do sofrimento. Nós temos o privilégio de enxergar. Então, esse privilégio deve corresponder a um nível de responsabilidade igualmente elevado, de fazermos aquilo que se espera que façamos, de caminharmos na direção, na estrada que o Cristo preparou para nós. Então, a prudência de vivermos cada dia como se fosse o último. Este poderia ser o meu último dia na Terra. Como é que eu quero deixar a Terra? E aí nós temos as descrições belíssimas, de todos aqueles que voltaram através da mediunidade para nos dizer: passei por isto, passei por aquilo, foi difícil neste aspecto, foi muito bom naquele outro. Vamos ver lá no irmão Jacó, recebido pela psicografia de Chico Xavier, no momento do transe da morte, ele descrevendo cada momento, cada etapa, e a perturbação que ele vive naquele momento, e como a oração, por exemplo, foi um recurso de luz para que ele encontrasse o equilíbrio e divisasse a ajuda que já estava ali em volta dele. Mas você não pode decidir orar no último dia. Então, todas essas práticas que nós temos aqui, hoje, agora, por exemplo, estarmos aqui ouvindo um estudo sobre a doutrina e o evangelho, participarmos de estudos, nos habituarmos à oração, tudo isso vai construindo uma dinâmica espiritual na nossa vida que nos prepara para a grande viagem. O dia que nós tivermos que embarcar, nós vamos ser como aquele que preparou tudo,
que fez o melhor, né, que já mandou recursos para o outro lado, né, já transferiu dinheiro, entre aspas, para o outro lado. Nós vemos pessoas, lembro de uma mensagem que o Chico recebeu de um jovem que desencarnou no interior de São Paulo, e ele dizia, muitas pessoas me tratam muito bem aqui, vêm me agradecer, mas aí eu percebi que eles estavam agradecendo ao meu pai e à minha mãe, porque eles têm uma obra assistencial na cidade, e eles socorreram muita gente, ajudaram muita gente. Então, nós ajudamos a nós mesmos e ajudamos os outros. O dinheiro do outro lado é a verdade, o dinheiro do outro lado é o bem, o dinheiro do outro lado é o amor. E isso nós temos que nos habituar a cultivar a partir daqui. Não dá para esperar chegar do outro lado para ver o que nós vamos fazer. É como viajar para um país sem saber o que você vai fazer, sem falar a língua, sem entender coisa nenhuma. Então, a preparação, né, essa construção que nós fazemos na rocha espiritual, porque construir na areia é construir na matéria, é construir naquilo que vai ser varrido facilmente pela morte, pelas doenças, pelas mudanças econômicas. Um dia você é rico, no outro dia eles confiscam o teu dinheiro, um dia você tem, num mau negócio você perde tudo, um dia a bolsa sobe, um dia ela cai. Mas espiritualmente não existe isso. Se nós temos, nós temos. Se você adquiriu, ninguém tira. É seu, conquista. Pertence à sua alma. Então, é por isso que os espíritos superiores investem tanto trabalho no cultivo de si mesmos, na leitura, no estudo, na prece, no trabalho da caridade, porque eles começaram a perceber que é preciso sair de nós mesmos. As doenças da nossa alma, o orgulho, o egoísmo, são areia movediça. Não são só areia, são areia movediça. Nela nós temos construído e podemos construir palácios maravilhosos. Todos eles acabam enterrados. Porque construir no orgulho e no egoísmo é construir na areia movediça. É construir na matéria, é construir no passageiro, é construir nas aparências. E o Cristo nos convida a construir no amor, na humildade, na caridade, na generosidade. É fácil? Não, ele deixou claro que não é fácil, porque construir na rocha é difícil. Tenta pegar uma picareta e fazer um alicerce na rocha. A gente sabe que não é fácil, mas é possível. E tem que ser feito. E se nós fizermos um pouco por dia, não querendo aparecer rápido, não querendo viver para os outros de aparências, mas construindo solidamente na nossa alma, nos momentos de tempestade, nós estaremos seguros, nós estaremos bem, nós estaremos em paz. Porque não há nada mais bonito que essa serenidade do coração que entendeu a vida, a serenidade do coração que entendeu a morte, a serenidade do coração que entendeu o propósito das lutas, dessas lutas imensas que todos nós temos. Quantas perdas, quantas mudanças, mas é este o jogo. Nós estamos num universo volátil, porque é para nós não nos agarrarmos a nada. E quando nós compreendemos isso, nós entendemos que tudo ao que nós nos apegamos é perda de tempo, é prisão. E aí nós vemos, essas grandes almas que vão se desapegando de tudo. Amam a todos, mas deixam todos livres. Compreendem a todos, mas não querem viver a vida de ninguém. Ajudam a todos, mas não tomam decisão por ninguém, porque eles entendem que cada um de nós é responsável pela própria construção. Nós temos que construir a nossa casa. Nós temos que construir na rocha. E enquanto não fizermos, estaremos frágeis. Mas a partir do momento em que nós adquirimos essa compreensão e começamos a trabalhar nesta construção, nós começamos a garantir a possibilidade de ter estabilidade, de ter serenidade da alma, de ter paz de espírito, mesmo em meio às tempestades mais difíceis.
E há dias difíceis, há momentos de grandes tempestades, há momentos de grandes provações. Ninguém está falando que é fácil, porque não é fácil, a dor é muito difícil. Mas a dor para aquele que está cego, para aquele que não vê além da matéria, é muito difícil. Porque é a dor que vem acompanhada do desespero, da incompreensão, da revolta. A dor daquele que já entendeu a vida, a espiritualidade, né, os princípios da espiritualidade, é a dor daquele que sabe chegou o dia de passar pelo exame, chegou o dia de passar pela prova, chegou o dia de mostrar se eu aprendi ou não. Então, nós começamos a mudar a nossa percepção, não há mais a agonia do desespero, não há mais a revolta contra as leis divinas, não há mais a revolta que termina em suicídio ou em depressão, porque nós já entendemos que Deus não está nos fazendo mal, nós estamos vivendo o processo de crescimento, e todo parto é difícil. E o parto espiritual é este que nós temos que ter a coragem de vencer estes monstros que estão na nossa alma há tantos milênios. Renascer essa criatura nova, brilhante, de filho de Deus. Então, meus irmãos, nós temos um privilégio de conhecer Jesus, mas de conhecer Jesus na interpretação da doutrina espírita. A doutrina espírita resgatou o Cristo para nós. Ele estava perdido, né, nos papéis, nas velharias da teologia, das discussões inúteis, dos detalhes insignificantes, enquanto que a sua mensagem de amor, de espiritualidade, de renovação, de combate espiritual, estava esquecida. A doutrina nos resgata isso e nos mostra com a imortalidade, com a reencarnação, com a comunicação dos espíritos, que o evangelho faz senso, ele tem sentido, que a moral do Cristo é o maior investimento que nós podemos fazer, é a melhor construção que nós podemos fazer para nós mesmos e para a nossa alma. Porque é construir na rocha dos milênios, né, são conquistas que nunca mais nós perderemos e que vão garantindo a nossa possibilidade de voltar à pátria espiritual, mas desta vez, talvez, com alguma coisa na bagagem, né, levando alegria, levando amor, sermos recebidos por aqueles que vão dizer que bom, você lutou o bom combate. Como Paulo de Tarso, né, que chega no final e diz, cheguei ao final da carreira, né, das minhas andanças pelo mundo, pelo trabalho do evangelho. Lutei o bom combate, agora é com vocês. E olha que este homem sai da condição de mandante, né, de perseguições e de crimes contra os cristãos, para alguém que entrega sua vida ao trabalho do Cristo por décadas, até morrer sacrificado em Roma, né, ao tempo do Império, e que vai dar ali a sua vida num testemunho de amor ao Cristo, e de sofrimento, porque não é o sofrimento do último minuto que contou, são as chicotadas de cada dia do caminho, as pedradas de cada dia do caminho, né, as negações, os açoites, as agressões, ele recebeu em cada dia do caminho. Então, nós temos a possibilidade de usar esse conhecimento para irmos construindo a nossa viagem. Mas nós não podemos ter a ilusão de que vamos um dia viajar. Nós já estamos viajando. Vai chegar só o dia em que nós finalmente passamos pela passagem de saída deste mundo. Mas todo dia já é uma viagem, e todo dia nós temos que usar a prudência de construir para este momento em que nós não estaremos mais no corpo. E se formos prudentes o suficiente, nós construiremos de modo a já prever para as próximas vidas que teremos.
Porque, como dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos, nós podemos, às vezes, planejar a próxima encarnação já a partir dessa. Com nossos atos, com aquilo que fazemos, com os projetos nos quais nos implicamos, nós já estamos lançando uma mensagem para a vida daquilo que queremos no futuro. Então, meus irmãos, nós finalizamos as nossas palavras dessa noite, agradecendo e pedindo a Jesus que nos dê este espírito de prudência, que possamos ter a prudência e a atenção e o cuidado das serpentes, sabendo que há lobos, sabendo que há predadores, mas sabendo igualmente na mansidão das pombas que há amor, que há benfeitores, que não estamos sós, que temos um abrigo de luz no Evangelho, na doutrina espírita, nos nossos benfeitores espirituais, e que podemos caminhar com segurança, se mantivermos a luz acesa para nós e para os nossos irmãos de caminhada. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe, e que Ele esteja sempre, sempre conosco, todos os momentos da nossa existência. Muita paz a todos, muito obrigado. Querido César, o Centro Espírita Joana de Ângeles tem muito a lhe agradecer por essas suas exortações tão profundas, né? E ao mesmo tempo com uma lógica irretorquível e com uma sensibilidade que temos muito que refletir a respeito do que foi falado essa noite. Muito obrigado. Eu que agradeço, Mário. Eu que agradeço, me sinto honrado de participar e de estar com vocês nesses momentos. Muito obrigado. Nós vamos então agora pedir para a nossa querida Vera, né, que possa fazer aí o encerramento dessa noite tão grandiosa e tão iluminada com essas palavras. Com certeza. Vamos agora todos juntos fazer a prece final e as vibrações. Ainda em sintonia com o plano maior, agradecemos ao nosso palestrante César por tão profundos ensinamentos, que possamos refletir bastante a respeito e que possamos colocá-los em prática em nosso cotidiano. E agora, com sentimento de amor e gratidão, vamos emanar energias de paz e amor a todos os povos da Terra. Vamos vibrar por todos que sofrem ou passam por alguma dificuldade, para que sejam amparados e acolhidos com todo amor. Vamos vibrar por nossos familiares e amigos, e também por aqueles que já desencarnaram, para que sejam envolvidos com muita paz, amor e serenidade. E neste momento, vamos pedir por nós mesmos, para buscarmos estar sempre em sintonia com o alto, buscando nos ensinamentos do Mestre Jesus a luz para nos guiar. Agradecemos por mais esta oportunidade e pedimos que nos dê uma boa noite de repouso. E para encerrarmos, faremos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. As nossas palestras ficam gravadas, né? Nos nossos servidores e também lá na página do Facebook e do YouTube. Então eu conclamo a todos para rever essa palestra, porque realmente vale a pena. Determinados momentos ali nos trouxe graves reflexões. E eu agradeço profundamente, César, primeiro por te conhecer e por essa oportunidade que você hoje deu a todos nós. E fica aí para você um momento aí para você dar as suas considerações finais para nós. Olha, Mário, Vera, amigos, né, dos Sementes da Boa Nova, sou eu que agradeço a oportunidade de luz que me foi oferecida. É uma alegria, um privilégio falar do Evangelho, falar da doutrina espírita,
E mais que nunca, eu acho que é uma bênção nós podermos fazer isso e levarmos, né, a todo mundo, a todos os lugares. É uma bênção essa possibilidade da internet. É belíssimo esse trabalho, né, que vocês estão fazendo, e tantos outros, né, nas casas espíritas, levando a mensagem, mantendo a luz acesa no momento de escuridão e de dor. Então, prossigamos, tenhamos fé, confiemos, não estamos sozinhos, né, e a doutrina espírita é essa luz abençoada que nos guia, né, nesse caminho, nessa hora difícil, mas é também um momento de oportunidade, de crescimento, de construção, de abrirmos o coração, de mostrarmos que entendemos a mensagem do Senhor. E eu acho que é um momento de privilégio para todos nós, né? É especial na humanidade esse momento, com as tecnologias ao mesmo tempo, com uma situação que exige, né, da nossa parte esse desprendimento, de sairmos de nós mesmos, de estarmos juntos como irmãos, trabalhando, fazendo o trabalho do Cristo, do Evangelho, comunicando a doutrina a todo mundo. Então, vamos em frente. Eu agradeço com muita alegria, para mim é um privilégio, gostei muito também de te conhecer. Estou aguardando, né, o livro que vai chegar, porque eu estou curiosíssimo para lê-lo. Então, é um período da história que me toca muito profundamente, né, aquela parte ali do Império Romano, e acho que isso é o privilégio, né, de fazermos amigos e podermos abraçar os nossos irmãos de doutrina, e não nos sentirmos isolados, né, nós estamos numa grande família, trabalhando juntos, e isso é muito bonito, é um privilégio. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Verinha, palavras, considerações finais? Eu só tenho a agradecer, né, pela noite de hoje, agradecer ao César, que foi maravilhosa a palestra, agradecer você, Mário, por mais uma vez ter me convidado, eu estou aqui, agradecer a todos que estiveram junto conosco, que eu tenho certeza que hoje foi uma noite muito elucidativa, muito educativa, e que nós possamos ter sempre isso em nossos corações. Boa noite a todos, uma boa semana a todos, fiquem com Deus. É isso aí, queridos irmãos, continuem ligados na nossa programação, como o César falou várias vezes, né? Vamos estudar, amanhã temos estudo, continuem conosco, né? E jamais esquecendo que, como o César bem frisou, né, a gente tem que nos instruir para nos preparar, e isso é toda a prudência. Então, que Deus abençoe a todos, tenham um ótimo resto de noite, e amanhã estamos juntos novamente. Um abraço, César, que Deus te abençoe, e um abraço, Vera. Obrigado. Obrigado.